Olá pessoal, tudo bem? Atendendo a pedidos, né, que me enviaram, né, pedindo temas natalino, né, eu, eu vou fazer essa aula aqui, tá gente? Com esse Papai Noel, que também foi pedido, né, que eu fizesse uma aula com este desenho, né, desde do começo até o fim. Então vamos lá pessoal, vamos então a mais essa videoaula, tá? Tô aqui ó, com a minha bombinha que tenho trabalhado ultimamente, tá? Com 50% de água e 50% de clareador incolor. Eu vou trabalhar aqui a parte do fundo, tá? Do trabalho, tá, gente? Vou aplicar, ó, nas imediações aqui do desenho, tá? Ou seja, na parte do fundo aqui, ó. Trabalhar toda a área aqui em volta do desenho. Aplicado o clareador incolor na parte do fundo do trabalho, vamos trabalhar com amarelo bebê, tá, gente? Ó, respeitando aqui os contornos do desenho, nós vamos trabalhar com o amarelo bebê e esfumaçar bem, tá, gente? Você coloca o amarelo e esfumaça, tá? Aqui tem uma parte do fundo aqui, ó. Entre aqui a touca e o cabelo aqui do Papai Noel, eu vou aplicar também o amarelo bebê. Vamos preencher toda a parte do fundo, tá, gente? Ó, coloca e esfumaça, tá, gente? Vamos ganhar assim, ó, homogeneidade aqui na tinta. Ela tem que ficar bem espalhada, tá, gente? Ela tem que ficar bem espalhada, sem falhas. Vamos trabalhar assim então toda a área do fundo com o amarelo bebê, tá, pessoal? Então, pessoal, trabalhei toda a parte ao redor do risco, né, com o amarelo bebê, tá? O que acontece, pessoal? Eu trabalhei com o pincel 456 número 8 para fazer essa área. Mas você não precisa trabalhar com esse pincel especificamente não, tá? O interessante é que você saiba que em áreas grandes você tem que usar um pincel relativamente grande para ganhar tempo no trabalho. Se você usar um pincel pequeno, como este daqui que é o número 8, o 456 número 8, para fazer toda essa área, você vai perder muito tempo porque ele é relativamente pequeno. Então o número do pincel determina o tamanho dele. E o tamanho dele você vai usar para fazer as áreas, as medidas das áreas. Por exemplo, se eu tenho uma área maior, uma área menor do que esse pincel, eu não posso usar ele, eu tenho que usar um pincel menor. Sempre menor do que a área em que eu estiver pintando. Deu para entender, pessoal? Ainda nessa aula eu vou voltar nesse assunto, tá? Vamos então continuar trabalhando as áreas ao redor aqui do risco, tá? Agora com ocre, tá? Ocre ouro, tá, gente? O pincel é o número 6, tá? 456 número 6. Então eu vou trabalhar aqui, ó, ao redor aqui, ó, do risco. Eu vou colocar tinta e vou esfumaçar, tá, gente? Eu quero ganhar uma nuance mais escura do que esse amarelo bebê. Então eu coloco ocre ouro e esfumaço. Ok, gente? Vamos trabalhar assim toda a parte ao redor. Então, pessoal, trabalhei com ocre ouro, né?
em toda a parte ao redor do risco, né? Vou trabalhar agora com o marrom, tá? Eu quero ganhar algumas áreas ainda mais escuras, ó, nos pontos mais fechados aqui do trabalho, tá? Então eu vou colocar o marrom e vou esfumaçar, tá, gente? Eu não vou deixar esse marrom carregado demais assim, não. Eu coloco o marrom, eu limpo o pincel, tá? De preferência lavo e seco o pincel. E esfumaço. Esfumaço. O que acontece é que nas áreas mais fechadas ela vai ficar mais escura. Então com isso eu ganho sensação maior de sombra. Como já falei aí num dos meus vídeos anteriores, o fundo ele deve ser bem observado, tá? A importância que se dá ao tema principal é a mesma importância que tem que se dar ao fundo do trabalho. Ele faz parte de todo o trabalho, tá? Então não despreza o fundo não, gente. Trabalhe o fundo com carinho. Bom, está pronto assim o fundo do trabalho. Vamos partir então para o tema principal, tá, pessoal? Vamos lá então. Vamos trabalhar a parte da touca do Papai Noel, tá? A parte de cima da touca, né? Vermelho fogo, tá, pessoal? Uma parte daqui de cima. Vermelho fogo, você vai colocar o vermelho e vai esfumaçar, tá? É o mesmo pincel, tá, pessoal? O vermelho fogo, coloque e esfumaça. Eu preferiria o vermelho tomate, mas eu não tenho aquele nesse momento, então eu vou usar o vermelho fogo mesmo, tá? Coloque e esfumaça, tá, gente? Coloca e esfumaça, ó. Eu quero que a parte de cima aqui fique sem tinta, tá? Então eu vou desgastando o vermelho para cima, ó. Desgastando para cima e deixando a parte de cima em branco. Natal tá aí, né, gente? Então esse tema aqui ele é específico para essa época do ano. Continuando agora com o amarelo canário, tá? Vamos trabalhar aqui a parte de cima. A parte aqui de cima que ficou em branco, nós vamos colocar o amarelo canário e vamos esfumaçar para baixo, tá? Integrando o vermelho. Vamos integrar aqui o vermelho. Aí alguém pode me perguntar, mas por que, professor, não trabalhou até em cima com o vermelho e depois clareou com o branco? Bom, gente, se eu fizer isso, o vermelho ele vai ficar a parte de cima rosa, por conta do branco, né? Ou vai ficar um vermelho bem desgastado, né? Bem desbotado. E não é essa a intenção. Então eu uso o amarelo e vou voltar novamente a trabalhar com o vermelho para ganhar assim um vermelho numa tonalidade mais clara. Trabalho com amarelo canário, integro o vermelho fogo, integro e volto a trabalhar com o vermelho fogo.
limpo o pincel e, como disse, volta a trabalhar com o vermelho fogo, tá, pessoal? Você coloca o mesmo procedimento que eu usei no início, eu uso agora e integro ao amarelo canário. Ok, gente? O que ocorre, pessoal? Eu quero ganhar mais sombra nessas áreas aqui, ó, onde vai pegar esta parte aqui do gorro. Então eu coloco marrom, tá vendo? Coloco marrom. Quero ganhar mais sombra, tá? Coloco marrom e já vou esfumaçar, tá, gente? Coloquei, limpei o pincel e vou esfumaçar. É interessante que você explore bastante esse recurso de luz e sombra, tá? Para que o seu trabalho ele fique bem natural, bem agradável aos olhos, né? Você coloca o marrom e esfumaça. Algumas pessoas falam assim: ah, mas eu não consigo trabalhar bem esse negócio de luz e sombra. Você consegue sim, gente, é só ter paciência. Cada pessoa tem um tempo determinado para ir se habituando, aprendendo. Então respeite os seus limites, tá? Trabalhei com o marrom, agora eu lavo o pincel, tá, gente? E vamos trabalhar com a luz, o branco. Trabalhar aqui a luz, ó, parte de cima. Coloco o branco e esfumaça, tá, gente? Integra ao restante da tinta. Ok, pessoal? Se você sentir que está havendo uma confusão de cor entre o tema principal e o fundo, o que você vai fazer? Você pega um pouquinho de marrom, um pouquinho, tá, gente? E vem aqui aonde você colocou o ocre e ouro e acentua com o marrom. Você limpa o pincel depois, tá, pessoal? É importante limpar bem o pincel para vir esfumaçar aqui esse marrom, ganhando um pouco mais de sombra aqui no fundo, tá? Ok, gente? Vamos assim então trabalhando. Ainda alguém pode me perguntar: professor, qual foi o critério que você utilizou para iniciar o tema principal pelo gorro? Ou pela touca, né, do Papai Noel? Bom, gente, esta parte aqui da touca não tem nada atrás dela, a não ser o fundo, né? E o fundo eu já tinha trabalhado, logicamente. Então esse foi o critério que eu utilizei, porque não tem nada por trás dele. Se tivesse algo por trás desse gorro, eu faria o que tivesse por trás primeiro. Então, qual é o segundo passo? Qual é a minha decisão agora? Eu vou tomar a decisão de pintar o rosto. Por que o rosto? Porque tem muita coisa à frente dele, né? Tem as sobrancelhas, os olhos, os óculos, bigode, barba. Então eu vou pintar a parte da pele do rosto, tá, gente?
Esse é o critério que eu uso. Eu procuro ver o que está mais ao fundo do trabalho. Com o amarelo pele, tá, gente? Vamos fazer a parte da pele do rosto aqui do nosso Papai Noel, tá? Você coloca a tinta, ó, e vai esfumaçando. O que acontece? Essa aqui é uma área relativamente pequena, não é? Então eu estou com o mesmo pincel número 6, tá? O 456 número 6, porque dá para alcançar bem essas áreas aqui, ó, sem que me atrapalhe. Eu não poderia usar um pincel muito grande, tipo número 12, por exemplo, porque olha, vai cobrir quase que toda a área. Ó, então é isso, pessoal. Não daria, por exemplo, para me pintar este detalhe aqui do rosto, ó, com o pincel número 12, não é? Ó, pincel, as cerdas do pincel é maior do que a área a ser pintada. Então eu escolho um pincel adequado para pintar toda a área de pele. No caso aqui o número 6, tá? Ó, consigo trabalhar, ó, bem essa área. E assim eu vou cobrir toda a pele do rosto do Papai Noel, tá, gente? Com amarelo pele, tá? Então, pessoal, como falei, trabalhei toda a área de pele do rosto do Papai Noel, não é mesmo? Vamos então, ó, trabalhar aqui a ruga aqui de expressão do rosto do Papai Noel com vermelho fogo, tá? Ó, você coloca e corre ali as linhas, ó. Deixa puxar um pouquinho, pessoal, para esfumaçar, tá? Vamos aproveitar e vamos fazer um pouquinho de sombra aqui abaixo, aqui, ó, dessa parte aqui do gorro. Vamos colocar um pouco vermelho aqui, ó, as bochechas aqui do Papai Noel e a ponta do nariz, tá? Vamos assim sombreando a parte do rosto, tá? Do nosso Papai Noel. Essa tinta ela vai ser bem esfumaçada, tá, gente? Estou só colocando, mas eu já vou esfumaçar, tá? Você lava o pincel e seca, tá? Antes de esfumaçar. Ó, esfumaça, ó. Esfumaça bem, tá, gente? Vamos trabalhar agora o olho, tá, pessoal? Vamos trabalhar a parte branca do olho. Você coloca o branco na parte branca aqui do olho, tá? E deixa secar. Deixa secar, tá, gente? Deixa secar para trabalhar o restante do olho, ok? Ainda com o branco nós vamos trabalhar aqui a sobrancelha aqui do Papai Noel, tá? Estamos só colocando a tinta, pessoal. Nós vamos trabalhar ainda a parte de sombra aqui da sobrancelha, tá?
uma poeirinha de marrom, tá? Uma poeirinha de marrom, você vai escurecer aqui, ó, a parte de baixo, tá? É uma poeirinha, tá, gente? Não pode ser muito, não. Não pode escurecer demais. Coloca-se a tinta e esfumaça. E se for preciso, você trabalha novamente o branco, tá? Você lava o pincel. E trabalha novamente o branco, tá? O pincel ainda é o mesmo, tá, pessoal? Número 6, tá? Vamos trabalhar a parte do globo do olho, tá? Escolhi o lilás bebê. E vou fazer aqui a parte aqui de dentro aqui, ó, do olho, ó, parte mais escura aqui do olho, tá? Estou só colocando a tinta, o lilás bebê, mas eu ainda vou trabalhar ainda toda essa área, tá? Limpei o pincel. É uma área pequena, então ela tem que ser trabalhada com cuidado, tá, gente? Com bastante cuidado. Com uma poeirinha do marrom. Vamos pegar o filete, tá, pessoal? Vamos pegar o pincel filete, que é melhor para trabalhar áreas pequenas, né? Com o filete você consegue correr melhor assim em áreas pequenas. Colocando marrom. E já vou esfumaçar, tá, gente? Esfumaçar que eu digo, pessoal, não é espalhar tinta em toda a área, não. Mas correr o pincel nesta linha que estou fazendo. Vamos pegar o pincel limpo, tá, gente? Pincel limpo e seco. E vamos correr aqui por cima da linha, tá? Porque eu não quero que a tinta ela fique carregada demais, não. Ok, gente? Uma poeirinha de branco. Você vai clarear aqui a parte aqui de cima aqui, ó, da pálpebra do olho do nosso Papai Noel. Esfumaça. Estamos nos entendendo, gente? Você torna a trabalhar com filete. E agora o preto, tá? Tinta preta. Vamos fazer aqui a parte aqui mais escura aqui do olho. O olho ele tem que ser bem trabalhado, tá, gente? Ele tem que ser bem trabalhado para que o desenho ele
transmita bastante naturalidade, né? Coloca o preto com filete com cuidado. E estamos começando, né, a enxergar as expressões faciais aqui do nosso Papai Noel. Vamos reforçar um pouquinho mais aqui o olho com o preto. Vou voltar a correr o pincel em cima, tá, gente? Trabalhando com o branco, ganhando um pouquinho mais de luminosidade, tá? O que acontece? Se eu estou iluminando aquela área, automaticamente eu escureço um pouquinho aqui em cima. Com o vermelho fogo, tá? Ganha um pouco mais de sombra aqui. Ok, gente? No demais, pessoal, o que está faltando neste olho é uma luminosidade aqui. Ok, gente? Então, pessoal, eu quero que as áreas vermelhas aí do rosto do meu Papai Noel tenham um tom mais ainda, um tanto mais avermelhado, né? Então eu pego o púrpura e vou acentuar aqui algumas áreas, tá? Com o vermelho, tá? O púrpura, né? Vamos dar assim aquela sensação de queimado do frio, né? Em algumas áreas, tá, pessoal? Limpa o pincel, tá, gente? Para esfumaçar. Vamos trabalhar agora com o branco. Vamos iluminar algumas áreas. Aqui a ruga de expressão aqui, ó, nas partes mais altas, ela tem que ser iluminada. Você coloca e esfumaça, tá, gente?
Ok, pessoal? Vamos trabalhar aqui esta parte aqui, ó, interna aqui da boca, ó, com o preto, tá, gente? E o filete, tá? É aquilo que eu estava dizendo para vocês, ó, cada detalhe, ele deve ser, cada detalhe ser pintado, nós devemos escolher o pincel de acordo com o tamanho, né, da área em que nós estamos pintando. Então, como essa aqui é uma área bem pequenininha, nada melhor do que usar o filete para trabalhar essa área, tá? E deixa secar para a gente poder trabalhar aqui o lábio aqui do Papai Noel, tá, gente? Tem que deixar o preto secar, que é para nós não borrarmos o trabalho. Vamos então partir para outra área enquanto esse pequeno detalhe seca. Vamos trabalhar o cabelo do Papai Noel, tá? Vamos sombrear todo ele com verde pistache. E depois nós vamos trabalhar com o branco. Então, pessoal, com o verde pistache, ó, eu vou trabalhar toda a parte branca, né? Aqui neste detalhe aqui da roupa do Papai Noel, tá? Eu tinha dito anteriormente que ia fazer o cabelo, nem vou. Mas como essa parte aqui está um pouco abaixo aqui da barba e do cabelo aqui do Papai Noel, eu vou sombrear ela com o verde pistache e depois eu trabalho com o branco. Vou fazer assim toda estas áreas brancas do trabalho, tá? Inclusive aqui, ó, essas penugens aqui, ó. Ok, gente? Coloco o verde pistache, deixo o meio aqui em branco, nós vamos trabalhar com o branco. Por trás aqui da barba, vamos sombreando assim com o verde pistache, tá? Eu tenho um vídeo aí explicando essa parte do trabalho, então não vou me ater muito nesta parte não, tá? Então, pessoal, sombreei toda a parte, né, com o verde pistache. Eu vou trabalhar agora as áreas com o branco. É uma área grande, não é? Então eu pego o número 12 para me adiantar o trabalho, tá, gente? E eu trabalho com o branco, tá? O ideal, pessoal, é que você deixe secar bastante o verde, tá? Para quando você estiver trabalhando com o branco, este não se misture com o verde. Mas não é para apagar o verde não, tá, pessoal? O verde aqui está demarcando as áreas de sombra. Então você vai colocando o branco e esfumaçando e integrando ao verde, mas sem apagar o verde totalmente. Ok, pessoal? Vamos assim trabalhando com o branco. E os detalhes das pontas aí desta parte do gorro, nós vamos pegar um pincel menor aqui, o número 6, tá? Número 6, e vamos criar aqui os detalhes, ó. Se você quiser ainda uns detalhes mais nítidos, tá, pessoal? Mais fininhos e nítidos, você pega o filete, ó. Vamos ganhando assim graça no trabalho, tá?
Deixa eu chegar mais perto para você ver. Com o branco, você vai adicionando aqui esses detalhes nessa parte branca do gorro, ok? Então, pessoal, trabalhei com verde pistache, né? Esperei secar, trabalhei com o branco e esfumacei bastante em cima do verde pistache. Agora eu começo a detalhar o bigode e a barba, tá? Reforçando as áreas mais claras, ó, com o branco, tá? Vamos reforçar as áreas mais claras. Vamos ganhar assim mais nitidez, tá? Na parte branca da barba e bigode. E os detalhes da roupa. Ok, gente? Então, pessoal, vamos parar um pouquinho ali a parte branca. Vamos trabalhar o óculos com ocre e ouro, tá? Nós vamos trabalhar aqui o óculos, tá? Com ocre e ouro. Por que eu estou trabalhando o óculos agora? É porque o rosto, a parte do rosto toda já está seca. Então eu posso trabalhar agora aqui esse detalhe, ou seja, o óculos, que não tem perigo, né, de eu borrar, de eu misturar as tintas, né? Coloca e esfumaça, tá, gente? O ocre aqui é a cor base aqui do óculos, tá? Ok, gente? Vamos trabalhar agora com marrom, uma poeirinha, tá, gente, de marrom. Só na parte de cima do pincel. Vamos escurecer aqui a parte de baixo aqui. Vamos escurecer também aqui. É o marrom, tá, gente? Nessa hora você não pode ter pressa, não. Você tem que trabalhar com delicadeza, tá? E bastante observação. Lava o pincel, seca o pincel e trabalha aqui a parte iluminada aqui do óculos, tá? Com o branco. Você deve aproveitar, gente, e já dá uma iluminada aqui, ó, simulando aqui uma luz aqui na lente do óculos, tá? Se preciso for criar um pouquinho mais de contraste, e isso requer muita observação, gente, você trabalha com o preto, tá? Uma poeirinha só de preto e
você crie detalhes a mais no óculos, tá? Contrastando, você faz o objeto aparecer melhor, não é? Ok, gente? São detalhes pequenos, pessoal. Portanto, pincéis pequenos, ok? Então, pessoal, é necessário que nós criemos um pouco mais de sombra, né, em certas áreas. Nessa parte esverdeada da roupa e da barba do Papai Noel. Então nós vamos usar o verde pinheiro, tá? Para acentuar algumas sombras nas partes mais escuras, não é mesmo? Nós colocamos o verde pinheiro e esfumaçamos, tá? Em algumas áreas, tá, pessoal? Só para contrastar um pouco mais, ok? Então, pessoal, vamos aplicar o mesmo procedimento que aplicamos no gorro. Vamos aplicar aqui na roupa aqui do Papai Noel, tá? Na parte vermelha aqui da roupa. Vermelho fogo, tá? Coloco e esfumaço. Notem que esta parte branca aqui desta parte aqui da roupa eu deixei por fazer. Vou fazer depois que eu trabalhar esta área aqui, tá? E esta parte aqui também. Coloco vermelho fogo e esfumaço. Esfumaço bem, tá? Toda a parte onde desejo menos luz eu vou trabalhar assim com o vermelho fogo, descendo as linhas aqui, as dobras aqui do tecido da roupa. Ok, gente? Vamos assim então trabalhando. Como eu disse, mesmo procedimento do gorro, amarelo canário, tá? Eu integro o vermelho fogo. Vamos desgastar esse vermelho à medida em que ele desce. Então eu trabalho agora com amarelo fogo e depois eu torno a trabalhar, ou melhor, eu trabalho agora com amarelo canário e depois eu torno a trabalhar com vermelho fogo, tá, gente? Trabalhei com verde pistache. Aguardo uns segundos, aí a tinta puxa um pouco, aí trabalho com o branco. Vou ganhar assim um pouco mais de luminosidade em certas áreas aqui do tecido. Um pouco mais de luz, não é mesmo? Volume. Sempre que a luz entra, ela cria um pouco mais de volume. Ok, gente? Com o verde pinheiro, tá? O verde pinheiro. Nós vamos trabalhar aqui as áreas mais escuras. Tá dando para entender, pessoal?
Podemos escurecer um pouquinho aqui também abaixo dos corações, ó. Com isso nós ganhamos um pouco mais de volume nesses coraçõezinhos. Ok, pessoal? Vamos trabalhar com o marrom, tá? Vamos escurecer aqui abaixo, aqui, ó, desta parte aqui da roupa do Papai Noel. Vamos escurecer certas áreas aqui nas dobras aqui do tecido, tá? O mesmo que foi feito lá no gorro do Papai Noel, nós vamos proceder aqui nessa forma, nesta parte. Coloca a tinta e esfumaça, tá, gente? Esfumaça. Esfumaça bem, tá? Vamos trabalhar esse botão aqui com ocre, tá? Ocre e ouro. Vamos trabalhar o miolo dele aqui com marrom. E vamos escurecer aqui a borda. Com o filete, pessoal, vamos criar aqui os detalhes aqui em branco. Umas divisazinhas aqui, não é? Entre um coração e outro. Vamos fazer 2 pontinhos aqui também, né? No botão. Chegou a hora, pessoal, de nós trabalharmos aqui o restante aqui do branco. Agora já podemos, não é? O acabamento aqui na roupa do Papai Noel. Mesmo procedimento nas outras partes brancas desse trabalho nós vamos aplicar aqui. Ok, gente? Está faltando agora. O que está faltando agora, pessoal, é clarearmos aqui certas áreas, ó, criar um pouco mais de volume aqui à frente dessas sombras. Ó. Coloca o branco e a esfumaça, tá, gente? Pouquinha tinta, tá, gente? Coloca a tinta, ó. Limpa o pincel e a esfumaça, tá? Esfumaça. Se você sentir que ficou branco demais, você pode realçar um pouquinho com o vermelho, tá? Acentuar mais a cor, tá? Mas é necessário clarear aqui, ó, criar um pouco mais de volume à frente aqui dessa sombra. Ok, gente? Então, pessoal, está assim terminado mais esta aula de pintura em tecido, tá? Com o tema natalino, tá? Mais precisamente Papai Noel, né? Então, pessoal, o que fique aqui para ser lembrado é que você deve respeitar muito a proporção da quantidade de tinta para cada espaço, tá? Nem mais nem menos tinta, uma quantidade exata para cada espaço. E respeitar o tempo de sobrepor uma tinta sobre a outra, tá?
Você dosando bem a quantidade e o tempo, você vai estar dominando bem a sua pintura. Ok, gente? Um abração a todos, tá? O meu muito obrigado. Até uma próxima aula, pessoal.